Como a gente sempre fala aqui, que tem alguns fatores que são muito relevantes. Hoje nós temos um, na verdade mais do que um, né? Mas temos um que é muito importante para o mundo inteiro e que impacta muito toda a economia, que é os juros americanos, que já foi decidido lá, já manteve, né? Manteu. Então, mais uma vez, vamos seguindo dentro daquilo que a gente já tinha falado, já era o esperado, e esperamos agora que tenha ainda mais uma manutenção ainda provável para frente, para só no segundo semestre começar a cair. E muito disso também, dessa manutenção da taxa de juros americana, se dá também por conta da inflação ao produtor, não é mesmo? É isso. Hoje a gente teve essa manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos, que a gente já vinha falando aqui desde o começo do ano, que a probabilidade estava muito baixa de acontecer alguma coisa. E não só a probabilidade estava baixa, como todos os indicadores que a gente vinha acompanhando estavam mostrando que seria muito difícil o Fed resolver baixar do nada, assim, né? Os indicadores de inflação, de produto, de desemprego, estavam todos operando no sentido contrário que o Fed espera para fazer uma redução de juros, né? A gente teve agora recentemente a notícia do PPI nos Estados Unidos, né? PPI é o índice de preço dos produtores lá, e ele teve uma aceleração grande em fevereiro para 0,6, sendo que a previsão era de 0,3, então veio o dobro, né, para o período esperado. E sendo que as vendas no varejo vieram um pouquinho abaixo das expectativas, mas nada assim que também pudesse remeter para algum redução de renda ou que tivesse alguma relevância na análise para a redução dos juros lá no Fed, né? Tem três motivos grandes, a gente sempre elenca aqui os motivos, mas de uma forma bem resumida, né? O primeiro é que a economia americana ainda está com muito estímulo fiscal, né? Desde 2020 o governo vem colocando dinheiro ali na economia, primeiro por conta da Covid, é, cheque para as famílias, ajuda para todo mundo, né? Era um momento difícil mesmo, mas esse é o reflexo dessa política ainda perdura, né? Apesar do excesso de poupança nos Estados Unidos já ter praticamente desaparecido, o estímulo fiscal continua do governo, né? Então isso é a primeira anotação que a gente faz ali dos motivos da taxa não ter caído ainda, né? Em segundo, o mercado de trabalho ainda está bem aquecido, né? Eles estão só com 4% de desemprego, apesar de ter tido muita mudança de 2020 para cá no mercado em geral de trabalho, né? Principalmente com novas tecnologias, com questão de inteligência artificial e tudo. Os salários reais nos Estados Unidos continuam subindo, né? Ou seja, o que é um salário real? É o salário que você tira a inflação e ele continua subindo, né? Se você tira o peso da inflação do salário, a massa salarial ainda está subindo por conta dos estímulos, né? Vide ponto 1. E ainda tem a questão da imigração nos Estados Unidos, né? Então, sempre que abre vaga de trabalho nos Estados Unidos e não é preenchida pelos próprios americanos, é muito fácil de entrar imigrante lá e conseguir preencher essas vagas. E por último, é uma questão que a gente não tem salientado muito aqui, mas que ela é muito importante também, é que os Estados Unidos ele tem independência energética, né? A gente viu o problemão que a Europa teve durante o Covid, em primeiro lugar, e com a Ucrânia depois, né, com a guerra na Ucrânia, com o fornecimento de energia vindo da Rússia, eles tiveram que se reorganizar muito rápido, o preço da energia disparou na Europa, e depois de alguns anos, né, um ano e pouco, eles conseguiram ali contornar esse problema, pegar outros fornecedores de energia, principalmente de gás, né, que eles usam muito lá por conta do inverno, nos aquecedores domiciliares. E os Estados Unidos não tem esse problema, pelo contrário, ele é exportador de energia. Então esse problema, perdão, esse problema não chegou nos Estados Unidos. Então, de uma forma geral, assim, a economia continua aquecida, que parece que é um bom indicador, mas na verdade, quando você quer puxar a inflação para a meta de volta, não perder o controle ali das rédeas inflacionárias, isso acaba prejudicando muito a sua política, né? Então, por esses três motivos que a gente já vinha salientando de alguma forma aí, o Fed decidiu manter as taxas. A próxima reunião vai ser em maio. A gente ainda acha que vai ser mantida essa taxa, né? Vamos acompanhando aí toda semana os indicadores que vão aparecer de inflação, de desemprego, de superávit ou déficit primário lá nos Estados Unidos, para a gente ver é, qual
qual vai ser a nova decisão do Fed. Mas, de forma geral, se tiver que apostar hoje, é segundo semestre que começa, e a gente tem a perspectiva de 3 cortes ainda esse ano, de 25, né? E terminar o ano aí com esses 3 cortes para ver se esse benchmark mundial do mercado financeiro começa finalmente a recuar, né? A gente está esperando isso faz tempo e agora é só a gente reunir as condições necessárias a gente não, né? Os Estados Unidos reunir as condições necessárias para eles poderem cortar esses juros. É bem interessante esse ponto sobre a independência energética, porque os Estados Unidos ele exporta, né, como o César bem falou, exporta energia, principalmente através de petróleo, mas ainda assim eles fizeram acordos ali com a Venezuela, né, tiraram algumas sanções, que é para eles poderem inclusive ter mais margem de controle para poder não passar por algumas situações que a Europa, por exemplo, passa, né? Mas de forma geral, uma coisa que aparentemente é boa, a economia está muito acelerada, ela traz esse resultado ali amargo, que é a inflação muito alta e é onde eles estão brigando hoje para controlar. Então, por isso que as notícias, quando saem aparentemente positivas lá, elas reagem negativamente por conta dessa necessidade de controle inflacionário.